E amigas, irmãos e irmãs, você que acessa o blog repórter Paulo Maciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Shalom, a paz de Cristo Jesus. Vamos à liturgia da palavra, liturgia diária da Igreja Católica no mundo inteiro. Dia 25 de julho de 2018, quarta-feira, é a festa do apóstolo São Tiago, um dos apóstolos de Jesus, né? Então, hoje, a cor dos paramentos litúrgicos é vermelha e é uma festa da Igreja Católica. A primeira leitura é a leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 7 a 15. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Por toda a parte e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito: eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor. Belíssima, belíssima, lindíssima. Esse texto bíblico do apóstolo São Paulo aos Coríntios, hein? Lindo, lindo. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 125 ou 126, de acordo com a Bíblia. Tem Bíblia que é 125, tem umas que é 126. Versículos de 1 a 2ab, 2cd, até 3, 4 a 5 e o 6. Refrão 5. Refrão é esse: os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrente no deserto.
Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de tristeza, sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. É o salmo responsorial esse, né? E agora temos o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: o que tu queres? Ela respondeu: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados com os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Portanto, é a liturgia da palavra desta quarta-feira, 25 de julho de 2018, festa do apóstolo São Tiago. Shalom, a paz de Cristo Jesus para todos. Como esse é o mês do dízimo, a igreja tem sempre divulgado um informativo impresso sobre a questão do dízimo, porque muita gente ainda não entende e não é dizimista. Aqui temos uma parte que fala sobre a igreja e as ofertas. A igreja, no seu início, tinha o costume de celebrar a Eucaristia nas casas e colocar tudo em comum. A partilha da Eucaristia e dos bens constituíam uma única prática, conforme está em Atos 2, versículos 42 a 47. Os primeiros cristãos levavam para a celebração eucarística o pão e o vinho, e para a partilha outras oferendas colhidas da terra e retirada dos rebanhos. Os que possuem em abundância, se desejarem fazê-lo, dão ao quanto querem, e o que foi depositado é levado àquele que preside, o qual, assim, socorre os órfãos e as viúvas, os enfermos e os pobres, os encarcerados, em suma, todos os necessitados. São palavras de um santo, São Justino. Agora aqui uma explicação sobre ontem e hoje. A oferta em dinheiro surgiu no século VIII, e essa mudança ocorreu porque as comunidades passaram a ter necessidades diversificadas. Por ser mais facilmente aplicado, o dinheiro mostrou-se mais prático e substituiu parcialmente as ofertas de bens.
Este gesto que fazemos hoje, durante as celebrações, tem o mesmo sentido e significado das ofertas feitas no início da igreja. Bendizer a Deus e partilhar com a comunidade, especialmente com os pobres e necessitados. Quem faz uma oferta mexe mais no coração do que no bolso. Quem é egoísta não entende o valor da oferta e, por isso, não conhece a alegria da partilha. Portanto, é mais uma informação para você sobre a oferta, e tem também o dízimo. A oferta é quando você vai à missa, né, e deixa a sua oferta diante do altar. E o dízimo é aquela devolução de tudo que Deus possibilitou que você ganhasse, a devolução de uma parte para as obras da igreja, para os pagamentos das despesas, para as obras de caridade, a evangelização, né? O dízimo é aquele pagamento. As pessoas falam pagamento, mas não é um pagamento, é uma devolução. Normalmente eu vejo sim, pessoas falarem pagamento. Eu também já falei muitas vezes pagamento, mas é uma devolução de tudo aquilo que Deus possibilitou que nós recebêssemos na nossa vida de labor, tá bom? Então, é uma devolução mensal, porque as despesas também são mensais. E a alegria da partilha é imensa. Eu sou dizimista, e você? Shalom, a paz de Cristo Jesus para você que acessa as minhas páginas na internet. facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel.